Olá, bem-vindo a mais um Quintou. Estamos aqui de novo respondendo as perguntas que não param de chegar dos nossos amigos e seguidores aqui do meu canal. Se você chegou agora, eu peço que você deixe o seu like, deixa aí o seu like, porque isso nos ajuda. E você também pode se inscrever, porque se inscrevendo, toda vez que tiver um vídeo novo, acende essa luzinha aqui, você vai ser avisado, tá certo? E compartilhe, gente, vamos compartilhar a cultura e o conhecimento do vinho, tá certo? Bom, eu começo aqui com um pedido do Fanley. O Fanley me escreve e diz: Didu, por favor, fale um pouco sobre os vinhos da vinícola Dom Laurindo. Eu sou de Jales, do interior de São Paulo, e fui para o Rio Grande do Sul em julho e conheci alguns rótulos da Dom Laurindo. Olha, eu sou grande fã do Dom Laurindo. Eles são uma família maravilhosa, os Brandelli, e o que eu posso dizer? Essa vinícola nasceu, apesar da família estar desde 1885 no Brasil, cultivando uvas e fazendo vinho que inicialmente era só para a família. Em 1991 eles fundaram a vinícola, né, a Dom Laurindo. Eles vieram lá de Verona, como a maioria muitos imigrantes italianos, né? Família Brandelli. O Ademir, que é uma pessoa que eu conheço bem lá, ele fundou essa vinícola e hoje os seus dois filhos, o Moisés, que é enólogo, e o Lucas, que é agrônomo, estão ao seu lado tocando o projeto em frente. O Ademir tem vinhos maravilhosos, ele inclusive é famoso pelo Gran Reserva de Taná, com Antelota, um vinhaço, um vinho... O seu Merlot também é muito bacana, muito conceituado. E o Ademir é um cara bárbaro que não tem papas na língua, recebe muito bem todo mundo e é uma pessoa firme nas suas convicções, gosto demais dele. E provei algumas raridades lá, algumas vezes que eu visitei, inclusive um Gewürztraminer que ele fazia, que era um show de vinho, que hoje ele não faz mais. É um grande produtor. O Marcelino me fala: às vezes vemos vinhos pontuados, mas nós não sabemos identificar quais os concursos que de fato são respeitados, até para acertar numa compra melhor. Dá alguma dica aí, Didu? Olha, eu acho o seguinte, Marcelino, toda vez que um vinho tem um selo de algum concurso, é um destaque que merece ser respeitado, independente da qualidade ou não desse concurso. Existem inúmeros concursos e obviamente alguns são mais sérios que outros. Eu participei muitos anos como jurado do concurso de Bruxelas, que agora não chama mais Bruxelas, o concurso nacional de vinhos, não sei o nome exato agora, que é coordenado pelo Eduardo Viotti e a Zoraida Lobato, lá da revista Vinho Magazine. Eles são muito antigos nisso e eu posso atestar que o concurso deles, por exemplo, é seríssimo. Eu acompanhei você, inclusive para depois saber que vinho que você tinha degustado era uma complicação, porque eles não queriam divulgar e aquela coisa toda, tudo feito às cegas, muito sério. Eu respeito muito. Porém, o concurso que mundialmente é considerado o mais sério de todos é o Decanter World Wine Award, feito pela revista inglesa Decanter. Esse é um concurso muito sério. Quando você vê alguma medalha desse concurso, você pode ter certeza que é o mais renomado, mais respeitado. Mas eu acho que, de modo geral, entre dois vinhos, um que está com a medalha e outro que está sem a medalha, é mais confiante você comprar o que está com a medalha. A menos que você seja uma pessoa bem informada e vá atrás do site de cada produtor, estude, saber um pouco do histórico dele, tá certo? Que, aliás, é o único caminho de se conhecer mesmo. O Daniel me pergunta o que eu sugiro de vinhos para o verão. Olha, é tanto vinho, Daniel, eu sugiro a você o seguinte, que você tenha sempre espumantes, que você tenha brancos frescos, que você tenha rosés, que são uma delícia no verão,
e que você tenha também os tintos leves, os Dolcetto são maravilhosos, os Grignolino, os Pinot Noir, são vinhos que refrescados no verão dão muita alegria, tá certo? Mas prioritariamente é bom você ter em casa sempre um espumante, um branco e um rosé. É uma delícia, né? Sentar na varanda, aquele calorão. Às vezes até se o vinho é simples, eu coloco uma pedrinha de gelo na taça e fico curtindo aí aquele calorão que a gente tem aqui nesse país, né? O Elton me pergunta quem que é o Dom quem que é o Dom Jerez e como eu aguento degustar tudo que eu degusto. Ah, Elton, boa pergunta essa, muita gente quer saber. O Dom Jerez é o professor José Luiz Jorge Pagliari, que inclusive está de aniversário nesse mês. Ele é do mesmo ano que eu, ele é de 51, está completando 70 anos e entrando nos 71. Eu já fiz isso em agosto. E eu chamo ele de Dom Jerez porque o Pagliari é um grande estudioso, eu tenho muito carinho por ele, e é um pecado que esse cara escreva tão pouco, seja tão recluso e muito tímido, um homem muito elegante, muito fino, educado, um grande amigo meu, mas ele é uma enciclopédia ambulante, o cara sabe tudo, tem tudo anotado, tem dezenas de tacuínos ali com as suas anotações. Qualquer coisa que eu tenho dúvida, eu sempre me consulto com ele. Ele é um craque. E por que é Dom Jerez? É Dom Jerez porque ele é um aficionado pelo vinho de Jerez, como Luiz Horta também, outro amigo nosso, também recluso, esse pelo menos escreve bastante. Eu passei a chamar o Pagliari de Dom Jerez, porque tomamos muito Jerezes juntos, e quando eu tinha o meu programa, muitos anos atrás, na CNT, era uma complicação, porque eu tinha que ter uma agenda para sair com a equipe, tinha iluminador, câmera, eram 2 câmeras, não era brincadeira, era uma coisa custosa. E uma vez eu saí com a equipe toda para fazer uma gravação na ABS, e o pessoal da ABS me largou na mão, não apareceram, foi um desencontro muito desagradável, e eu com a equipe ali falei, o que eu vou fazer? Não tive dúvida, liguei para o Pagliari, que morava ali nos Jardins, uma casa muito elegante, muito bonita, que era da família, e eu falei, ô Pagliari, você me salva aqui de um enguiço? Estou numa saia justa, porque aconteceu assim, assado. Ele, não, vem para cá. E na hora improvisamos, aí eu falei, pega algum vinho aí, ele pegou um Jerez, e nós ficamos falando de Jerez um tempão, foi uma entrevista deliciosa, foi até bom esse desencontro da ABS, porque eu acabei fazendo uma entrevista deliciosa com o Pagliari, e a partir de então chamo ele de Dom Jerez, carinhosamente, obviamente. Ele é um show de pessoa, está sempre com o seu bonezinho, eu gosto muito dele, tem um humor refinado que pouca gente conhece ou entende até, e se diverte sozinho. O Pagliari é um show. Viva o Dom Jerez! E agora, o Elton, como é que eu consigo degustar tudo que eu degusto? É muito simples, você tem que cuspir. Essa coisa de litragem não é colocar para dentro, não. A coisa da litragem é você degustar prestando atenção. Muitas vezes se anota. Eu no início anotava tudo no meu tacuíno, no meu caderninho ali, que eu gostava de chamar de tacuíno, porque eram aqueles Moleschini, que são italianos, e vem lá escrito tacuíno, que é o nome dos livrinhos em italiano. E eu tinha lá meus tacuíno, ganhei vários de presente, inclusive ganhei um do Dom Jerez e ganhei um do Luiz Horta também. E depois eu abandonei, porque como eu gravo muito, eu passei a usar os apontamentos dos vídeos para escrever o que eu precisava. Mas é legal ter um arquivo remissivo dessas coisas, mas eu não tenho organização para isso. Então, você deve degustar prestando atenção e tirar suas conclusões, e aí você cospe o vinho. Eu tive em Brasília recentemente, foi um festival, foram 309 vinhos degustados em 2 dias. Imagina se eu tivesse tomado tudo isso, eu não ia chegar nem ao final do primeiro dia. Então você deve
prova o vinho, primeiro avalia ele visualmente, olfativamente, põe um gole na boca, dá uma aspirada para potencializar a tua percepção retroolfativa e cospe num cuspidor. É feio, mas todo evento de vinho tem o cuspidor e não tem outro jeito, porque senão você não chega até o final, tá certo? O Paulo me pede para falar mais do Beaujolais. Bom, ô Paulo, eu sou grande fã do Beaujolais, que lamentavelmente tem uma imagem muito distorcida, não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo, por conta do sucesso que foi o Beaujolais Nouveau no mundo inteiro. O Beaujolais Nouveau surgiu lá na década de 50, porque os produtores faziam o vinho muito cedo. Então o que eles faziam? Eles desciam de barco pelo rio Saône para abastecer os bistrôs da região de Lyon, né? E muito vinho, inclusive, ia fermentando durante a viagem. Até que em 1951, um decreto proibiu que se comercializasse os vinhos antes de 15 de dezembro. E assim nasceu essa iniciativa do Beaujolais Nouveau, que é feito por maceração carbônica. É interessante saber que o grande nome dessa iniciativa foi o Georges Duboeuf, que lá, se você visitar o Georges Duboeuf lá no Beaujolais, ele tem uma verdadeira Disneylândia do Beaujolais, com atrações, tudo voltado para o lúdico. Tem um vídeo em 3 dimensões onde ele simula você sendo uma abelha polinizando os vinhedos, mostra os crus de Beaujolais e tudo mais. O Georges Duboeuf, então, reuniu os colegas lá e falou, vamos transformar essa proibição numa coisa a nosso favor. Então criaram o dia Beaujolais Nouveau est arrivé, quer dizer, chegou o Beaujolais Nouveau. E esse vinho, então, que é feito por maceração carbônica, que significa fermentar as uvas inteiras sem esmagar, ela fermenta de dentro para fora. Isso propicia um vinho mais leve, mais ligeiro e que fica pronto antes. Não é vinho de guarda. Isso é uma coisa importante saber. O Beaujolais Nouveau, que muita gente fala mal, é um vinho delicioso. Só que ele é para tomar fresco, dessa terceira quinta-feira de novembro até março do ano que vem. É um vinho fresco, jovial, próprio para o Brasil, com esse calorão. Aliás, outro vinho para ter no verão, bacana, é que está um pouco caro o Beaujolais Nouveau, com esse câmbio absurdo, está um pouco caro, mas é um vinho delicioso para um rosbife com salada de batata, para sanduichinhos, para aperitivos, é uma delícia de vinho. E o que aconteceu? Eles transformaram isso numa atividade. Hoje ele é lançado no mundo inteiro já há muitos anos, mandam as cargas de avião, os importadores se comprometem a não colocar no mercado antes dessa terceira quinta-feira de novembro e virou uma marca. O que acontece é que é um vinho simples e que se tornou muito popular e muita gente torce o nariz, muita gente toma um Beaujolais Nouveau fora da época, toma ele com idade e aí o vinho não tem estrutura para aguentar isso. Os maiores consumidores de Beaujolais Nouveau são os japoneses, é muito interessante. Tem festa de Beaujolais Nouveau e tudo lá. E os Beaujolais, simplesmente, são os vinhos feitos com a uva Gamay, sempre a uva Gamay. E a denominação Beaujolais, simplesmente, quando não é Nouveau e nem é um cru de Beaujolais, vem escrito apenas Beaujolais, apelação Beaujolais Contrôlé, são vinhos da mesma uva, da região, mas de qualquer uma das comunas. Esse que é o Beaujolais. Agora, existe a categoria top, que são os crus de Beaujolais. São 10 crus, você está vendo o mapa aí, que compreende Morgon, Chenas, Saint-Amour, Moulin-à-Vent, Régnier, Quirouble, Fleury, Brouilly, Côte de Brouilly e Julienat. Essas 10 apelações, esses 10 crus são excepcionais e são vinhos de guarda e longevos, ao contrário do que muita gente acha, especialmente se for de um grande produtor. Beaujolais também carrega a fama histórica de ter sido o primeiro vinho natural, que é o Morgon
o Morgon do Lapierre, que foi o primeiro vinho natural, sem adição de SO2, de nada, com as próprias leveduras, fermentação espontânea e tal. Foi o primeiro vinho a constar de grandes catas de inúmeros restaurantes estrelados no mundo todo. Então, é isso que eu posso te dizer de Beaujolais. Os grandes consumidores do Beaujolais, dos crus de Beaujolais, é o Canadá. Olha que interessante, você vê que tem bebedores traquejados no Canadá. E para sua informação, esse desconhecimento a respeito de Beaujolais não é mérito só dos brasileiros. Você vai ficar surpreso com o que eu vou te contar agora. Quando eu visitei a região, o pessoal lá da comissão que me recebeu, foi uma visita deliciosa, fiz em companhia do Bruno Agostini, jornalista carioca de mão cheia. Aliás, não vá para o Rio sem ver as dicas de restaurante do Bruno Agostini, hein? Só tem papa fina lá, ele é um show de pessoa. E lá nós ficamos sabendo que em Paris, quando eu contei que no Brasil falar Beaujolais, todo mundo torce o nariz porque pensa só em Beaujolais Nouveau e muita gente desprestigia pelos motivos que eu já falei. O pessoal da comissão me falou, olha, em Paris é a mesma coisa. Eu falei, como assim? Eu falei, o parisiense, se você perguntar de cru de Beaujolais, ele não sabe o que é, ele só tem a referência do Beaujolais Nouveau, justamente pela grande promoção. Você vê como o vinho você tem que promover e degustar para fazer a sua imagem. Eu me lembro, quando era jovem, a primeira viagem que fiz a Paris com a minha mulher, na década de 80 do século passado, coincidiu de ser uma terceira semana de novembro e nós chegávamos nos bistrôs naquela época, todos tinham um Beaujolais Nouveau na mesa, um flyerzinho, um pequeno display, dizendo Beaujolais Nouveau et arrivé. E a primeira taça era oferecida, os bistrôs te davam uma taça para você provar. Olha que genial, claro que fez o maior sucesso. Então é isso, Paulo, tá explicado? Bom, o Lelo pede para eu dar para ele dicas de feiras de vinho. Ô Lelo, agora que está começando a voltar, isso daí você tem que acompanhar pela imprensa. Existem algumas feiras famosas, como essa Wine Trade Fair, como a Wine Weekend, que é maravilhosa, voltada para o público, com preços especiais de vinho. Tem as feiras que são profissionais, como recentemente teve a ProWine, que é o braço da ProWein alemã, que fora da Alemanha chama-se ProWine, mas essa é só para profissionais. Você tem que acompanhar, pela imprensa você fica sabendo, e se você seguir aí, eu costumo noticiar nos meus canais aí, no meu site, no meu Facebook, enfim, eu costumo contar que vai ter. E as próprias importadoras costumam fazer feiras de vinhos que eventualmente são abertas ao público. Então sugiro que você acompanhe. Agora, é muito importante, eu queria dizer aqui para vocês, quando você for frequentar uma feira de vinhos, ter uma certa etiqueta, um comportamento adequado. Por exemplo, não é porque você comprou o ingresso de uma feira de vinhos, seja ela qual for, que você vai chegar lá e querer tomar do melhor vinho de cada expositor. Isso é muito feio. As feiras são feitas para você conhecer os produtores e quando você conhece um produtor, o correto é passear pela diversidade dos produtos que ele faz. Então é muito deselegante chegar num produtor e não provar os seus vinhos de entrada, por exemplo. Tem inclusive importadores que provam apenas o vinho de entrada de um produtor para decidir se vai importar ou não o vinho dele, depois que ele prova os vinhos top. Porque o que acontece é que um bom produtor tem sempre bons vinhos de entrada também. Então é bom observar isso. Outra coisa, como eu falei no início, como é que eu consigo degustar tanto? Você deve cuspir o que você prova. Lá não é uma festa de arromba e não há nada mais deselegante do que terminar a feira embriagado. Claro, terminar um pouco alto, mais alegre e tal, faz parte. Todo mundo fica assim e faz parte do negócio. Agora, exagerar pega mal, né? Isso não pode.
E outra coisa que eu também aprendi ao longo da minha vida profissional no vinho: antes de ir à feira, informe-se quem vai expor e escolha antecipadamente quem você vai visitar, porque é impossível visitar tudo. Há feiras com mais de 100 estandes, 200 estandes, como é que você faz? Então você tem que selecionar o que você quer, porque fica mais fácil. E aí você então se informe no site desses produtores para evitar de fazer perguntas corriqueiras que você já teria informação através da internet. Tá certo, Léo? É isso aí. Bom, o Elton me pergunta como é que eu descobri meu gosto por vinho. Bom, eu sempre gostei de vinho, né, Elton? Como é que eu vou fazer? E esse gosto, na verdade, vem mudando ao longo do tempo. Você vai ver, com você vai acontecer isso também. Eu não sei em que estágio você está do conhecimento da bebida, mas no início é muito importante você conhecer o vinho que lhe agrada mais, para você tirar mais proveito, poder acompanhar e seguir a proveniência de cada uma dessas castas que você prefere, diversos países, diversos produtores, diversos estilos. Mas com o tempo que você vai mudando o seu padrão. O próprio mercado é assim. Antigamente não se usava barrica no vinho, a barrica era apenas para microoxigenar, depois ela passou a aportar sabores e aromas. Depois ela ficou muito intensa, a era do Robert Parker, agora está voltando de novo com menos madeira, e assim vai mudando. E o nosso gosto também. Eu atualmente estou numa fase de vinhos brancos e vinhos biodinâmicos e naturais. Pode ser que essa fase passe, mas eu, apesar de provar de tudo, atualmente minha preferência é essa. Então, eu descobri o que gostava e fui experimentando, tá certo? Não tem outro caminho. O Derlei pergunta para mim a respeito do Tetra Pak e do Bag-in-Box. Olha, Derlei, o Tetra Pak aqui no Brasil acabou não emplacando muito. Eu acho que a imagem de leite, que veio muito tempo em Tetra Pak, tirou um pouco do charme e do apreço do brasileiro por essa embalagem. Na Argentina tem muito vinho simples em Tetra Pak. As embalagens são muito boas, não tem nada de errado. É claro que você não vai pôr num Tetra Pak um vinho de guarda e deixar numa adega um Tetra Pak lá deitado para tomar dali 15 anos. Não, são vinhos para consumo imediato, né? Consumo rápido. Mas a embalagem é boa, ela não afeta o vinho, não. Os bag-in-box, a mesma coisa. Eu sou grande fã de bag-in-box. Eles dizem que deve ser consumido em 3 meses, em 30 dias depois de aberto, e não é verdade, dura muito mais. Eu sou grande fã de bag-in-box. Tem um vídeo meu aí que, se você der um Google aí, você vai achar que são dicas de vinhos em bag-in-box. E eu sou grande fã, especialmente para quem tem o dinheiro contado. Quando recebe no começo do mês, já compra um bag-in-box que vai lhe dar ali umas 30 ou mais taças de vinho, e você deixa ele ali ou na geladeira, ou se você estiver num lugar muito quente, ou deixe na mesa da copa, e passa ali, toma uma tacinha. Eu acho uma delícia, viu? O Hugo me pergunta, diz que eu sempre digo que vinho é gosto pessoal, mas como identificar um vinho ruim, um vinho passado? Há vinhos de guarda e vinhos novos, vinhos simples e complexos, mas o problema continua, diz o Hugo. Como identificar um vinho ruim? Bom, Hugo, vinho ruim você só vai identificar provando. Na garrafa é difícil, a menos que você pegue um vinho branco completamente escuro, se você pegar um vinho que a rolha está estufada, se você pegar um vinho que já desceu no ombro da garrafa, mostra que o vinho já tem idade, às vezes até é bom, às vezes o vinho tá bom, vinho grandes crus de Bordeaux, já tomei vários que estavam no ombro e o vinho estava excepcional. Mas via de regra você só vai saber provando. Por isso que eu recomendo sempre comprar vinhos de bons estabelecimentos, importadores honestos, gente que guarda seus vinhos de forma adequada, refrigerado, lojas que têm cuidado com o vinho. Evite comprar no supermercado, por exemplo, aquelas garrafas
que estão na frente tomando luz, aquilo não é bom. Pegue sempre a garrafa de trás. Enfim, não vai na padaria comprar aquele vinho verde que fica na vitrine tomando sol e que já está marrom. O vinho verde, quanto mais branquinho, melhor, né? E é assim. Então é difícil, Hugo, tem essas dicas, mas via de regra é provando que você vai saber se o vinho estava ruim, passado e tudo mais. Bom, eu queria indicar um livro para vocês, que é o Guia Essencial do Vinho Wine Folly. Wine Folly seria uma tradução livre, loucura do vinho, e ele é do site da Madeleine Phuket e Justin Hammack. Olha, é sensacional, é muito bom, ele descomplica o vinho, tem gráficos ótimos, e você encontra você encontra esse livro na Amazon por R$30. Então, vai lá, aproveite, vai ganhando informação. Olha, gente, ler, degustar e viajar para regiões de vinho é a melhor maneira para você aprender vinho. E deguste sempre prestando atenção, tá certo? Bom, o que eu tinha para vocês era isso hoje. Eu peço que, se você gostou, deixe seu like aí para nós, que isso nos ajuda. E inscreva-se, porque se inscrevendo, toda vez que tiver um vídeo novo, vai ativar essa lâmpadazinha e você vai ser avisado que tem vídeo novo. E compartilhe, gente, me ajude a divulgar a cultura e o conhecimento do vinho. E não se esqueça, é uma taça por refeição, hein? Saúde!